Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Aconteceu aquilo que a gente sempre avisou. Não só eu, mas acho que todos nós, você que está assistindo e também muitos influenciadores voltados para o Flamengo, muitos da imprensa, enfim. Gerson foi oferecido ao Flamengo pelo seu pai Marcão. Que loucura. Vai passar um óleo de peroba nesse rosto, nessa cara, porque é muita cara de pau. Jornalista afirma que Flamengo quer David Neres. David Neres, né? Ponta direita do Napoli. Nossa, seria uma baita contratação. John Arias diz que prefere o Fluminense e que gostaria, em voltando ao Brasil, de dar prioridade à equipe tricolor. Uma outra informação: agora à noite, a imprensa, os portais argentinos colocam o Matias Vinha como lateral esquerdo do River Plate. Ou seja, segundo portais argentinos, o River Plate estaria contratando o Matias Vinha, não temos nenhuma confirmação do Flamengo. Olha, é muita informação, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a você que deixa o like, mete o dedo no like aí, porque nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, Gerson foi oferecido ao Flamengo pelo seu pai Marcão e a informação veio do nosso amigo Paparazzo Rubro-Negro. O Paparazzo fez um vídeo no qual o Marcão entrou em contato com ele para poder dar uma satisfação. Claro, pega o influenciador, né, de maior tamanho, credibilidade do Flamengo e mete uma dessa, porque o Gerson deve estar muito próximo realmente de acertar com o Cruzeiro, para poder dar uma satisfação e tentar amenizar um pouco a situação dele com a torcida. Vai vir jogar num outro clube e alegando que o Flamengo não quis. Ou seja, sabe aquela história da pessoa quando está errada, toda cagada, toda errada, ela tenta inverter os papéis, tenta colocar o outro como errado? Pois é o que parece nessa situação do meia Gerson. O cara forçou a saída e outra coisa, não tem santinho nessa história não. O José Boto, que na minha opinião faz um trabalho ruim no Flamengo, apesar dos títulos, os títulos muito vieram por conta de uma construção que já vem acontecendo no Flamengo há algum tempo, e até mesmo da linha dura do BAP, que se não fosse ele, talvez se fosse o BAP, Felipe Luiz talvez nem renovasse. O BAP teve que entrar no circuito e colocar data limite para a renovação do Felipe Luiz, porque o Boto nem com muito dinheiro consegue resolver. Estava tomando um banho lá do Jorge Mendes e do próprio treinador do Flamengo, que acabou renovando. Segundo o Marcão, o Paparazzo falou, né, em suas redes sociais, que o Marcão o procurou, o ligou, para poder dar satisfação e pedir para comunicar à torcida do Flamengo que o Gerson preferiria o Flamengo, gostaria muito de jogar no Flamengo, de voltar para o Flamengo. O cara saiu tem 6 meses e quer voltar. É isso mesmo. E aí pediu para que, isso num contato com o José Boto, pediu para que o José Boto fizesse um esforço para contratá-lo. José Boto, olha só, cara, como o José Boto é... Bom, não vou comentar aqui não, vou deixar vocês comentarem. José Boto, ao invés de rechaçar de imediato, ele simplesmente disse que iria verificar, iria conversar com o presidente e voltaria a entrar em contato com o Marcão. E, segundo o Marcão disse para o Paparazzo, não houve mais contato, ou seja, José Boto não fez contato novamente para poder dizer, né, se teria possibilidade ou não. José Boto, que baixou a multa,
contratual do Gerson para ele poder ser negociado, a multa era muito mais alta, enfim, não tem santinho nessa história, né? Eu queria saber de você, cara, comenta aí, né? Porque o Gerson em si, ele não está queimado com a diretoria do Flamengo, não está queimado com os jogadores, nada disso. Ele exercia até uma liderança muito boa junto aos jogadores, mas o seu pai, o BAP, não quer ver pela frente, mas de maneira alguma. Podemos até afirmar que com o BAP na presidência do Flamengo, o Gerson jamais vestirá a camisa do Flamengo. Mas você perdoaria? Você não é nem perdoaria, né? O cara é profissional, ele pode ir para onde ele quiser, mas você aceitaria o Coringa Gerson, de volta ao Flamengo? Ou mandaria o Marcão pastar, né? Ir para outro lugar e não para o rubro-negro? É fácil agora, né? Tá sentindo frio, né? Deve ser frio pra caramba na Rússia e aí agora pede para poder retornar aqui ao Flamengo. Bom, jornalista afirma que Flamengo quer a contratação de David Neres. Jornalista em questão é o Jorge Nicola. O Nicola postou nas redes sociais que o Flamengo tem um grande sonho, que é a contratação do David Neres hoje no Napoli, e que o problema é a questão dos valores envolvidos numa negociação como essa, né? O jogador é um dos grandes destaques do time atual campeão italiano, em que como é que você vai tirar, né, um jogador desse quilate de um Napoli? Não é uma situação muito fácil, não sei qual é a fonte que o Nicola trouxe, né, para poder trazer essa informação. Nós realmente não temos informação sobre essa possibilidade do David Neres vestir a camisa do Flamengo, né, mas ele garantiu que é o grande sonho da diretoria do Flamengo. É esquisito, porque a gente tem informações de outros sonhos, né, de outros desejos de outros jogadores de irem para o Flamengo, aliás, da diretoria ir atrás desses outros jogadores. Falar aqui também sobre John Arias, porque John Arias deu uma entrevista, eu queria ser justo aqui, passar para quem? Alfred Caldeira, tá? TNT Esportes. E ele disse o seguinte, abre aspas: a minha prioridade no Brasil sempre é o Fluminense. Sempre é o Fluminense. É um clube onde eu e minha família temos um carinho muito grande. Consideramos nossa segunda casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Mas meu momento é aqui, meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui. Fazer o meu melhor, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer. Bom, John Arias será rebaixado, né? O time hoje conseguiu inclusive um empate, o terceiro ponto. É a pior campanha da história da Premier League. Conseguiu empatar com o Manchester United. O Manchester consegue perder ponto para todo mundo, né? Conseguiu inclusive dar mais um ponto para o Wolverhampton. E não tem mais chance, né? O time está distante, afundado na zona de rebaixamento, e óbvio que o John Arias será negociado, e talvez esse papinho de prioridade para o Fluminense e tal seja a mesma historinha do Gerson, prioridade para o Flamengo. É isso, os jogadores fazem isso, jogam para a galera, né, para poder amenizar um pouco. O Fluminense não teve condições de me contratar, de me pagar, de cobrir uma oferta que o Flamengo fez. Poxa, infelizmente vou ter que ir para o Flamengo. Bom, não estou dizendo que é isso, tá? Mas eu conheço essas historinhas de jogadores de futebol, de pai, empresário, ligando para influenciador, para tentar né, dar uma minimizada. E, aliás, um grande, né? Porque falou com o Paparazzo, que é um cara de muito respeito, inclusive, com a torcida do Flamengo. O portal, aliás, vários portais argentinos, né? Eu estou aberto aqui em um deles, diz que Matias Vinha vai jogar no River Plate. Está 99% acertado com o River Plate, segundo consta aqui em um desses sites, né? Em um desses perfis, desses portais, na verdade. Tem vários outros falando a mesma coisa. Esse crava aí 99% do Matias Vinha ir jogar no River Plate. Quero ver se o River Plate vai ter dinheiro para pagar o Flamengo, né? Enfim,
É isso, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês deixarem o like. Deixa o like aí rapidinho e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.